Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou tentar ser rápido aqui e falar sobre um assunto que eu gosto de falar e gostaria de não viver. Não solta ainda não, por favor. Não solta ainda não, por favor. Alguém pichou no muro da Cracolândia um apelo. Gente. Eles precisam de... Bem, eu quero falar da política municipal sobre drogas. Sobre o que a prefeitura vem fazendo para acabar com o problema das drogas na nossa cidade. E para falar eu quero ilustrar com um conto. E esse conto muito rápido, ele fala de 4 personagens. O primeiro personagem chama Todo Mundo, o segundo personagem Alguém, o terceiro personagem chama Qualquer Um, e o quarto pastor divino chama Ninguém. E diz assim: havia um grande trabalho a ser feito, e todo mundo, que é o primeiro personagem, tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém se zangou porque era um trabalho de todo mundo. E todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo. Mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia tê-lo feito. Ao longo dos anos eu venho falando sobre isso. E eu escuto sempre a mesma churumela. Não, nós estamos estudando. Não, nós estamos preparando uma política pública. Enquanto a Prefeitura de Belo Horizonte está estudando, as pessoas estão morrendo. E aí sim, eu gostaria que soltasse o meu vídeo e apagasse a luz, por favor. É um vídeo da TV Alterosa. Apaga mais, por favor. Alguém pichou no muro da Cracolândia um apelo. Eles precisam de você. Ajudem. Mas quem vive ou passa pela região acredita que ninguém se importa. Estão vendo, mas não estão preocupados. Eu acho que tem que investir mais, porque a tendência é piorar. Há 5 meses fizemos o alerta, mostramos o uso e o tráfico de drogas na rua Rio Novo e em um dos lados do viaduto Senegal, na Avenida Antônio Carlos, no bairro Lagoinha. Voltamos nesta semana e flagramos as mesmas situações com um agravante, um assassinato. Assim como em setembro do ano passado, nós procuramos a Prefeitura e o governo do Estado. E novamente eles disseram que estão trabalhando e que ainda estão fazendo projetos para ampliar as ações de repressão e atendimento aos usuários. A assessora da Prefeitura afirmou que foi feito um programa de políticas sobre drogas, em que todos vão estar envolvidos. Diversas secretarias reunidas, produzindo um outro resultado, né? Uma adesão, um acompanhamento maior, né, desse usuário e de seus familiares. O subsecretário estadual antidrogas, mais uma vez, fez promessas. Nós reconhecemos a gravidade do problema, que as ações serão ampliadas muito em breve e que o compromisso com o acolhimento das pessoas e a repressão ao tráfico é aquilo que norteia a ação de todos os órgãos de Estado envolvidos com isso. A Polícia Militar garante que tem feito a parte dela com pelo menos 3 operações de abordagem por dia na região. Muitos usuários, segundo o comandante da companhia, são levados para a delegacia, mas soltos, porque a lei não prevê a prisão de dependentes químicos. O efetivo está presente, o efetivo só por conta especificamente daquela região, nós já conseguimos evoluir bastante, né? Tempos atrás nós tínhamos um contingente de dependentes químicos em torno de 400. Hoje a gente já tem uma redução bem considerável, em torno de 100, 120, dependendo da rotatividade. O investimento em tratamento tem sido mais eficaz do que simplesmente a prisão. Eu quero continuar a minha fala usando a última frase da fala do major, comandante da companhia. O investimento em tratamento tem sido mais eficaz do que a prisão. E aí eu faço um desafio aqui público. Quanto a Prefeitura de Belo Horizonte tem gasto para internação em comunidades terapêuticas, seja quais sejam elas? Eu respondo, 0. E faço um desafio aqui para qualquer um para dizer que não é 0. Que indique uma unidade terapêutica pública em Belo Horizonte. Nenhuma!
única política que a prefeitura tem é o CAPS-AB. Funciona assim, você pega um dependente crônico desse, que vende a mãe para comprar crack, leva ele para o CAPS durante o dia e libera ele no fim da tarde. Para onde que ele vai? De volta para a pedreira. Essa é a política antidroga, que eu venho falando há anos, e estão estudando lá a área de saúde da prefeitura com a área de assistente social. Enquanto eles não se entendem, o povo vai morrendo na rua. E aí, quando chegar a Copa do Mundo, nós vamos viver a maior hipocrisia da terra. Nós vamos encher a Cracolândia de polícia, vamos enfiar os drogados para o lugar escondido, onde a imprensa não pega, onde as pessoas que passam não vê, porque se qualquer um dos senhores e senhoras passarem agora, na Avenida Antônio Carlos, verão uma centena de pessoas à luz do dia usando crack. À luz do dia usando crack. Na Praça da Santa Teresa, vão ver. Em tudo quanto é lugar. A coisa ficou tão escrachada que eu acho que nem causa impacto mais na gente. Porque você passa ali ao lado do Hospital de Lomberes, naquelas ruas, você vê dezenas de pessoas, meninas, meninos, jovens, adultos, usando crack. E a gente não se incomoda, sabe por quê? Porque é da natureza humana. A gente começa a se acostumar com essa cena bizarra. E enquanto lá o secretário de saúde do município está discutindo com o secretário de assistência social, porque um fica assim, não, mas a gente não pode internar, porque como é que é? A política pública nossa não é essa. Aí o assistente social fala assim, não, mas nós vamos pensar um jeito. Enquanto estão pensando e pensando, o povo está morrendo. Está morrendo. E aí, só para terminar, o centro da nossa hipocrisia quando chegar a Copa, nós vamos encher de polícia as cracolândias, vamos enfiá-los para dentro dos aglomerados, onde vão ficar escondidos aos olhos da imprensa internacional e nacional, e nós vamos, como se estivesse pegando o problema e colocando para debaixo do tapete. E depois que a Copa passar, a imprensa internacional foi embora, a gente tira a polícia e eles voltam para o meio da rua usando crack. Essa é uma... Só um minutinho, só para me terminar o raciocínio aqui. Falta políticas públicas. Aí nós falamos do Estado, o Estado criou a Aliança pela Vida, e a Prefeitura não quis entrar. Sabe o que é a Aliança pela Vida, pastor Divino, Bispo Chambarelli? É um caminhão do Estado que fica lá, com assistente social, o policial vai até a Cracolândia e aborda o cidadão, e traz ele até o caminhão. No caminhão cortam o cabelo dele, dão um lanche para ele, assim, olha, o senhor quer internar numa comunidade terapeuta, no hospital? Se ele quiser, interna. Alguns municípios foram mais radicais. Eles foram fazer essa aliança pela vida junto com o Ministério Público, junto com a magistratura, até a internação forçada, porque alguns casos tem que ser. Mas em Belo Horizonte não acontece nada. A gente finge que o problema não é nosso. A gente finge que isso não existe. Falta unidade de tratamento. Belo Horizonte virou uma selva de pedra. Mas o ruim, que essa selva de pedra não é aquela da novela antiga, é a selva de pedra do crack. Vereador Paulinho, excelência. Obrigado pela parte, nobre companheiro vereador Cabo Júnior. Estive acompanhando hoje uma notícia, nobre vereador, que a Justiça do Mato Grosso determinou que o governo do Estado pagasse o tratamento de um jovem de 14 anos viciado em crack. A mãe dessa criança estava desesperada, procurando um local para estar internando essa criança, ela já não aguentava mais, tomando remédio antidepressivo. A criança de 14 anos vendendo tudo dentro de casa para usar crack. E ela desesperada, todas as clínicas que ela procurava, era um absurdo o tratamento para deixar esse jovem. Ou seja, a Justiça do Mato Grosso determinou que o governo do Estado pagasse o tratamento desse jovem. Então a gente vai deixar uma deixa aqui, vereador Cabo Júnior. Quem sabe o nosso judiciário também não cobra o nosso município, não cobra o nosso Estado, para que ele se responsabilize por este monte de menor que está aí no meio da rua usando crack. Por quê? Tem programas sociais de todo jeito. Eu nunca vi tanto programa social. Mas o programa social funciona como? Eu, pelo menos, eu quero dizer, e sou testemunho, e reúno a casa inteira e levo lá na minha comunidade, que eu tenho aglomerado da Serra, mas tem projeto social. Mas nenhum trabalha para combater o menor no caminho das drogas. Nenhum. Obrigado. Então, eu agradeço e deixo aqui a minha fala. Vereador Arnaldo Godoy, rapidinho, por favor, só para me concluir. Você vai falar primeiro? Não, pode falar, pode falar.
Cabo Júlio, é porque eu queria fazer uma reflexão com você, assim como a questão do trânsito, não é uma questão simples, responsabilizar a BH Trans por isso. Nós temos uma política nacional que valorizou a indústria automobilística, então, são 300 mil carros que são emplacados por ano, Cabo Júlio. Só estou dizendo, fazendo uma analogia. Quanto? 300 mil. Reais. Não, 300 mil carros são vendidos por mês. Carros. São emplacados. Então, a questão do trânsito não é questão simples de culpar a BH Trans ou não. Então, é complexa a situação. Uma cidade que foi planejada para 200 mil, nós sabemos essa história. Então não é. Mas, vereador, estou falando de crack, questão de trânsito, não? Não, pois estou falando, fazendo uma analogia, que a questão do tráfico, do usuário de crack ou de outras drogas, não é simples. Se fosse simples, a comunidade terapêutica já teria resolvido o problema. Não resolveu em Belo Horizonte, não resolveu em lugar nenhum, nem no mundo. Tá, obrigado. Então não. Eu queria, como você me permite, se for, porque eu não estou defendendo. Eu quero concluir. Não estou defendendo a omissão do Estado. Estou defendendo que não é simples, a comunidade terapêutica não vai resolver. Tem as questões de direitos humanos, você não pode obrigar uma pessoa, você vai discutir isso. Tá bom, vereador, deixa eu concluir. A comunidade terapêutica não resolve porque ela não tem como resolver, sabe por quê? Porque ela não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro para fazer isso. Porque o poder público gasta muito dinheiro com muito mais bobagem do que é na dependência do crack. No seu ponto de vista, não. Né? Vossa Excelência me permita terminar o meu discurso, né? Eu saio para Vossa Excelência terminar. Tá certo? O que eu estou dizendo é que olho nu. Vossa Excelência fez uma comparação, com todo respeito, maluca. Fazer uma analogia de trânsito de Belo Horizonte com uso de crack na Cracolândia. Então, só para dizer, eu faço um desafio aqui. Vossa Excelência vai lá na prefeitura buscar os dados e me traga a resposta. Quanto Belo Horizonte gastou em parceria com qualquer comunidade terapêutica no último ano? Vai lá buscar. Não tem porque não existe, não gastou nada. Tá certo? Eu tenho uma unidade terapêutica em Birité e outra no Barreiro. A do Barreiro eu mandei entregar para a locadora a chave hoje que eu vou fechar. Eu não tenho dinheiro mais para gastar com isso. Tá certo? Então, só para Vossa Excelência entender que trânsito e usuário de crack é muito diferente. Vereador. Nobre vereador Cabo Júlio, uma parte rapidamente, só porque foi muito interessante a analogia colocada pelo vereador Arnaldo Godoy, porque ela vai nos levar ao mesmo raciocínio de Vossa Excelência. Porque também no trânsito, em 2011, a Prefeitura de Belo Horizonte arrecadou 54 milhões e meio em multas. E existe uma lei federal que determina que esse valor deve ser investido em segurança e educação do trânsito. Sabe quanto foi investido? 23% desse valor. Significa que 77% do valor que deveria ser investido em trânsito de Belo Horizonte, de multas, que não sai do bolso da prefeitura, não, sai do bolso do Belo Horizontino, está sendo desviado para algum lugar. O raciocínio é o mesmo, o seu raciocínio está coberto de razão. Enquanto a prefeitura não enxergar esses problemas e agir sobre eles, nós vamos continuar presenciando essas cenas lamentáveis. Obrigado. Vereador Arnaldo Godoy, a presidente Dilma determinou o SUS, viu, vereador Arnaldo Godoy? Está escutando? Olha para mim aqui. A presidente Dilma determinou que o SUS faça convênio com a unidade terapêutica. A presidente Dilma, no seu discurso, quando ela lançou esse programa, ela fez a seguinte afirmação: não se combate o avanço de crack sem as comunidades terapêuticas no Brasil. Foi a presidente que falou. Então, se Vossa Excelência discorda, vai lá discordar dela. Mas para terminar, Belo Horizonte precisa de uma secretaria antidroga. Precisa de uma secretaria, ainda que seja especial, que seja extraordinária, ou que seja o que for. A gente cria aqui secretaria para dar para o prefeito negociar com os partidos, né? Cria uma secretaria antidroga. Está na hora de Belo Horizonte ter unidades terapêuticas públicas, de internação. Está na hora. E aí, eu termino dizendo o seguinte: dependente não precisa de cadeia, não. Ele precisa de tratamento. Chega de enrolação, chega de promessa. Está na hora da gente começar, porque esse assunto um dia vai beirar a porta da nossa casa. O crack hoje não é mais aquela dependência de as pessoas do pior da sociedade, não. Ela não respeita intelecto, ela não respeita a condição social. Nós tivemos não, deixa isso para lá, né? E aí eu termino dizendo, cada pessoa que morre, usuário de crack,
é culpa da incompetência da prefeitura. O sangue dessas pessoas vai estar sobre a administração pública porque não tem feito nada.